Shalom para você. Hoje eu gostaria de compartilhar aqui com você o texto de Romanos. E Romanos capítulo final aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. E eu queria assim dar um pequeno título aqui, né? Que o Evangelho, ele não é só de informação, mas de transformação. O Evangelho, ele não é só de informação, mas de transformação. Nós vemos assim nos dias de hoje que se prega e tem muita informação na internet, redes sociais, podcast, então tantos lugares de informação. Mas só que o Evangelho ele deve formar as vidas. E quando você olha aqui na carta de Paulo, e ele termina essa carta batendo assim um martelo muito interessante no capítulo 16. E ele diz assim, recomendo, né? Eu lembro aqui, pois, de Febe. E aí ele vai fazer aqui uma série de lembranças de muitas pessoas, né? Pessoas que hospedou, pessoas que andaram junto com ele, pessoas que fizeram parte das lutas com ele. Aí lembra aqui, ó, de Priscila, de Áquila, de Júnia, de Andrônico, Herodião, e ele vai fazendo aqui uma série de pessoas, tantos amigos, parentes, discípulos, mas pessoas que não só receberam informação, mas foram transformados pelo Evangelho. Não receberam só a informação, mas o Evangelho alcançou a transformação. Então Paulo termina essa carta lembrando dessas pessoas que influenciaram a vida dele, e ele influenciou essas vidas, e essas vidas influenciaram outras pessoas. Tanto é que quando lá a gente nota, por exemplo, quando Paulo está chegando numa das cidades lá em Atos dos Apóstolos, e especificamente em Éfeso, né? Então o pessoal está lá gritando e dizendo, olha, esses que chegaram, estão chegando aqui até nós, estão transformando o mundo. Então há uma transformação, um evangelho que transforma. E a preocupação deles era que eles ganhavam muito dinheiro lá com a Diana dos Efésios, e essa Diana, então, eles faziam artifícios e vendiam. Então, chegando a transformação ali, aquelas pessoas iam parar, né, de adorar a Diana, e elas iriam parar de comprar esses pequenos amuletos e então esses artesãos, eles ficariam, né, sem dinheiro. E quando você vê nessa carta, Paulo então termina, e ele diz assim, né, na verdade nem era ele que estava escrevendo, no verso 22 diz assim, eu Tércio que escrevi. Então Paulo pediu para alguém que escrevesse, e ele faz toda uma recomendação, e lembrando e agradecendo essas pessoas que fizeram parte da vida dele e do ministério e da ajuda. Mas ele lembra de pessoas também que fizeram coisas erradas com ele, né? Como Alexandre Latoeiro, Demas, que o abandonou para servir o mundo. Então eu quero pensar em pequenas coisas, né? A primeira coisa é que se terminássemos uma carta de agradecimento que o Evangelho alcançou você foi transformado e tem sido bênção na vida de outras pessoas, o seu nome estaria ali, como nessa carta aqui de Paulo. Isso é uma coisa para se pensar. A segunda coisa é que esse Evangelho que você ouve, que você fala, não é? E de tanta informação que nós temos, a igreja, a escola dominical, ele é o Evangelho que transforma as pessoas, transforma a personalidade das pessoas, ou pouco influencia a vida das pessoas. Isso é o segundo ponto, né, que a gente tem que pensar aqui. Porque o Evangelho não é só informação, mas transformação. E a terceira e a última coisa é que Paulo termina a sua carta dizendo: ao único Deus seja dada a glória
a Jesus Cristo, não é? Paulo termina agradecendo essas vidas que cooperaram, que fizeram parte desse evangelho do qual ele levou a tantas outras pessoas. Então, por último, você faz parte também desse evangelho que leva as pessoas? Ou você é apenas aquela pessoa que recebe as informações e não as pratica e não as leva para a frente? Então, espero que quando Deus abrir a carta dele lá, né? Eu e você possamos estar, não é? Com o nosso nome lá na lista, não só de salvação, mas na lista daqueles que contribuíram para o bem do Evangelho. E não tenhamos aquela lista que contribuíram para o mal do Evangelho. Como Paulo sofreu com algumas dessas pessoas, a gente tem que pensar nisso, né? Nós somos chamados para abençoar o reino de Deus. Então eu quero pensar, né? Terminando dizendo, o seu nome estaria ali em forma de bênção ou de maldição? Afinal da última carta de agradecimento, o seu nome estaria ali ou você não teria nem mencionado o teu nome? Você seria aquela pessoa que foi desapercebido como cristão nessa terra. Você não influenciou ninguém, só se informou e nunca influenciou. Deus te abençoe, que você possa realmente entender essa mensagem, né? E tenha assim essa ideia no seu coração. Grande abraço.